Palestra de Joel Goldsmith, Além do Espaço e do Tempo. Tape 340B, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Boa tarde. Essa é a nossa última sessão dessa maravilhosa classe fechada de 1960 em Londres. Não tenho maiores palavras para dizer sobre essa classe. Porém, essas gravações e uma outra surpresa que virá depois dirão toda a história. E aqui temos uma pergunta. Qual é a segunda morte que é falada no Novo Testamento? Eu não poderia realmente dizer. Não pense que entendo suficientemente para falar sobre a mesma. Provavelmente tenho minha própria ideia sobre isso, mas não tenho qualquer ideia se essa é a ideia expressa ali. E penso que seria mais sábio ir para dentro mais profundamente para poder falar sobre esse assunto. Outra pergunta. No começo, Deus criou o céu e a terra. Isso é fazer alguma coisa do nada? Não, realmente você não pode fazer alguma coisa do nada. Tem sido tentado por muitas vezes, né? E essa é a razão porque temos prisões. Você não pode fazer alguma coisa do nada. Deus criou o céu e a terra a partir dele mesmo. Deus é a substância de toda forma. E o que quer que tenha sido criado é uma emanação de Deus. E para compreender isso claramente, e é possível entender isso claramente, deixe-me pedir-lhes para fechar os olhos por um momento e construir em sua mente um edifício. Não importa se é uma casa de campo ou da cidade, ou pode construir um automóvel ou um iate, simplesmente crie uma imagem em seu pensamento. E penso que compreenderá que não criou isso a partir do nada. Você o criou dentro de sua mente. De dentro de sua mente. E juntamente com a mente, como uma substância básica, existe também a sua imaginação e também a sua educação, também seu conhecimento da vida sobre edifícios. Porque nesse quadro que formou, você colocou todo o benefício de sua vida. Em outras palavras, se construiu uma casa de campo, lembre de que uma casa de campo é o que você visualiza agora como uma casa de campo, após haver vivido todos esses anos e visto casas de campo, ou tendo estado em casas de campo e finalmente desenvolvido sua casa ideal. E isso foi o que você justamente construiu. Se construiu um automóvel, foi a partir de seu conhecimento sobre automóveis. E assim, não foi a partir do nada que você o construiu. Havia sua mente como substância e como atividade, havia sua imaginação e havia a sua experiência e o seu conhecimento. E tudo isso foi necessário para construir o que quer que tenha construído. E assim você pode imaginar que Deus não construiu esse universo magnificente a partir do nada, mas dele mesmo. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, quem ou que esse nós e esse nossa, a quem ou que esse nós e esse nossa se refere? Bem, tem uma ideia que é provavelmente algo como o que aconteceu com Lindbergh,
que, quando voou de Nova York para Paris, falou sobre nós, e na realidade ele queria dizer ele mesmo e seu avião. Pelo menos o mundo teve a ideia que falou sobre si mesmo e seu avião, como nós. Porém, à luz de algo que foi escrito recentemente, talvez não quisesse dizer isso de forma alguma, porque recentemente escreveu como fez para alcançar a Europa naquela ocasião, porque na realidade não foi da forma que pareceu. Naquele avião, que vocês lembram, era um pequeno avião monomotor, ele descreve as dificuldades do tempo que encontrou, o estresse que foi para ele e o fato de que várias vezes caiu no sono. Quando acordava, percebia que seu avião havia ficado à deriva. Mas, como havia dormido, não sabia a que distância ou em que direção. Agora, normalmente, teria ficado perdido. Porém, ele diz que cada vez que caía no sono e então acordava, havia um homem por trás dele, dentro do avião, que lhe dizia os ajustamentos que precisava fazer em sua máquina para regular ou ajustar o desvio e colocá-lo de volta ao curso. E disse que, após deixar Nova York, percebeu que estava aterrissando em algum lugar entre 50 ou 100 milhas do ponto em que deveria aterrissar ou do ponto onde havia planejado tocar a costa europeia. E qualquer coisa entre 50 e 150 milhas seria considerado normal. Porém, por causa dessa presença em seu avião, lhe dizendo que ajustamentos deveria fazer, ele aterrissou exatamente no ponto esperado. Então, provavelmente, estava se referindo a esse nós como essa forma invisível que se tornou visível para ele. Ou talvez estivesse se referindo ao avião. E assim, quando as Escrituras dizem façamos o homem à nossa imagem e semelhança, provavelmente também estava se referindo a Deus realizando a natureza infinita do seu próprio ser. E isso o capacitaria a dizer nós e nossa. Por outro lado, se não foi dessa forma, pode ser que nas muitas traduções que foram feitas, essa foi a tradução que nos chegou. Agora, esse é o ponto mais importante. Estou feliz que essa pergunta tenha surgido, porque me dá ainda uma outra oportunidade. E embora não tenha uma conta precisa, diria de improviso que essa é aproximadamente 1.796.824 vezes que trago isso à atenção de vocês. Quando olho para o mundo lá fora e vejo egoísmo, indelicadeza e falso sentido, deveria reconhecer que nada disso está acontecendo lá fora. Que isso é realmente uma imagem ou uma concepção em minha própria mente. E qual é o ponto básico de todo o caminho infinito? Qual é a sua maior descoberta que o separa de todos os outros ensinamentos metafísicos do mundo? O fato de que nenhum erro está em sua mente, que o mal não é pessoal. Isso coloca o caminho infinito completamente separado de todo o ensinamento metafísico e de todo o ensinamento psicológico. Porque não descobrimos o erro dentro de você. Não existe nenhum. Você é o templo de Deus. Deus é sua mente. Então, como possivelmente pode haver algum erro em sua mente que é Deus? Assim, a menos que reconheça que esse pecado, egoísmo,
indelicadeza, ódio, inveja, ciúme, malícia, não está aqui fora. Não está em você e não está em mim, mas que é a mente universal ou carnal, uma crença impessoal em dois poderes. A menos que veja isso, não poderá de forma alguma realizar a cura de acordo com o caminho infinito. Você pode realizar uma porção de outras espécies de cura, mas toda a cura no caminho infinito é baseada em dois fatores principais. Que todo mal é impessoal, é da mente carnal e está na mente carnal. A crença universal em dois poderes. E essa mente carnal não é uma mente, não é nada, apenas uma crença em dois poderes, o braço de carne ou nada. Assim é que, até quem personalize o mal e então o transforme em nada, você não tem lugar para ir no caminho infinito. Tudo isso está incluído em cada uma das gravações de 1959, ou em 9 meses daquele ano. Em cada gravação que foi feita em 1959, esse ponto está enfatizado muitas e muitas vezes novamente. O mal não existe em mim. Ou, como Paulo diria, não encontro pecado em mim, apenas um sentido de pecado. Em outras palavras, eu não sou um pecador, mas realmente sinto esse sentido universal de pecado me tentando. Simplesmente imagine se testemunhasse o Mestre enfrentando suas 3 tentações no deserto e dissesse: Jesus, essas tentações não estão fora de você, elas estão dentro de você. Pense como teria feito o Mestre se sentir ao acusá-lo desses 3 males. E eu também me sentiria muito mal se você me acusasse de ser mal, mesmo que eu fosse tentado em algum momento por esse sentido do mal. Agora, o primeiro ponto que cada estudante do caminho infinito deve aprender é esse. O mal nunca é pessoal. Você nunca é pecador. Você nunca é mal. Não existe ódio, inveja, ciúme ou malícia em você, mesmo que pareçam estar jorrando de você. Ainda assim, não estão em você. Estão ainda na mente carnal, da qual, nesse momento, você pode estar sendo uma vítima. Essa é a razão porque é tão ridículo quando temos uma epidemia de influenza e então alguns metafísicos dizem: acho que o mal deve estar em mim. Aqui está tão evidente que existe uma epidemia se espalhando pelo mundo inteiro e alguns metafísicos muito espertos dizem: eu acho que não está lá fora no mundo, está em mim. Naturalmente não está. Nenhum mal está em você. Todo mal está naquilo que chamamos mente carnal ou mente mortal. Mas não é realmente uma mente. Isso é apenas uma crença universal em dois poderes. E não tem lei, não tem substância, não tem causa. Nunca foi ordenada por Deus e, portanto, deve cair por sua própria nulidade, por ser um nada. Então, nunca fale novamente sobre uma imagem em minha própria mente. Uma imagem na mente carnal, sim, desde que siga a mente carnal. Porém, a mente carnal não tem poder. Agora, nesse trabalho de 1959, também vai descobrir que tracei para você a razão para todo o erro que existe na Terra até hoje. Tudo isso teve seu começo quando a palavra demônio ou Satanás foi mal entendida.
quando a palavra demônio ou Satanás surgiu pela primeira vez, em qualquer que tenha sido a língua original, significava uma fonte impessoal do mal. Foi somente em alguma geração posterior que o demônio ou Satanás foi personalizado e se tornou um inimigo de Deus. Agora, quando era impessoal, não era inimigo de Deus, porque não tinha uma personalidade pessoal em quem ou através de quem trabalhar. Portanto, não tinha nenhuma inimizade. Era um nada impessoal. Então, logo o indivíduo reconhece que qualquer coisa é do demônio, isso deve instantaneamente significar a sua cura. Porque sendo do demônio é impessoal. E não apenas isso, o demônio ele mesmo, sendo mitológico, não tem nenhuma entidade, identidade ou lei. E assim, deveria realmente ser uma coisa simples dizer para qualquer forma de erro: eu sei quem tu és do demônio. E então apontar seu dedo para ele, porque se é o demônio, é impessoal, significando que não tem pessoa em quem, sobre quem, através de quem operar. Agora, uma vez que o demônio se tornou personalizado como um inimigo contra Deus, você tem todos esses milhares de anos de batalha entre o bem e o mal, quando na realidade não existe batalha entre o bem e o mal. O bem é infinito e o mal é não existente e, portanto, não pode haver batalha entre eles. Então, para haver uma batalha, primeiro você tem que personalizar o mal. Isso lhe dá alguém contra quem lutar. E lembre que sem personalizá-lo, não existe lutador. Não existe ninguém contra quem lutar ou combater. Agora Paulo mudou a palavra demônio para mente carnal. Porém, cometeu o erro de fazer da mente carnal um inimigo contra Deus e assim personalizá-lo. E o que aconteceu a Paulo? Toda semana ele era abatido, toda semana era jogado na prisão, toda semana era levado ao pelourinho, toda semana era colocado no tronco. Ele simplesmente se defrontava contra a mente carnal toda semana do ano e terminou morrendo na prisão. Naturalmente fez isso a si mesmo. Ele construiu para si mesmo uma mente carnal como uma inimiga contra Deus e acordava todo dia pronto para começar a batalha. Agora, qualquer um pode repetir a experiência de Paulo. Simplesmente tem um demônio ou mente carnal e penso que vai se encontrar com o nariz sangrando também. Agora, após muitos e muitos séculos, a senhora Eddy, fundadora da ciência cristã, inventou uma nova palavra para o somatório de todo o mal. Ela o chamou de mente mortal. Porém, ela entendeu tão completamente a sua natureza que disse: mente mortal. O termo mente mortal é um solecismo, que é um termo denotando o nada. E na força dessa declaração, seus curadores realizaram um trabalho de cura tão miraculoso que, em 30 anos, havia 3.000 igrejas estabelecidas e espalhadas por todo o mundo para realizar o trabalho de cura espiritual e todas elas legalizadas, o que antes disso não era legalizado em país algum. Porém, isso somente porque as curas foram de uma natureza tão tremenda, tão marcante, que as leis de todos os países tiveram que finalmente reconhecer que a cura da ciência cristã era legítima e assim torná-la legal. Isso tudo foi baseado no seguinte: a mente carnal ou mente mortal é um termo denotando nada.
é o somatório total de todo erro, mas é um termo, não é uma entidade ou uma identidade. É um termo e é um termo que denota o nada. E milagres aconteceram realmente, até que, como no caso de Gautama o Buda, depois em sua vida e depois na vida da senhora Edi, os estudantes mais jovens começaram a fazer da mente mortal um inimigo. E assim estabeleceram um sistema de trabalho protetivo contra essa mente mortal. E começaram a nomear a mente mortal. E assim a primeira coisa que percebe é que alguns deles estavam chamando os católicos romanos de mente mortal. E alguns estavam chamando os hebreus de mente mortal. E alguns diziam que os orientais eram a mente mortal. Então, após tudo isso, agora todos são a mente mortal, exceto você e eu. E algumas vezes têm dúvidas sobre mim. Agora, se puder ver a palavra demônio, ou mente carnal, ou mente mortal, como sendo uma fonte impessoal de toda alegação do mal. E então dizer, e daí? Em outras palavras, estou contente que posso ver você lá fora como nada, e então soltá-la. E vai descobrir que em lugar de tentar vencer a mente mortal, ou se elevar acima dela, ou destruí-la, você terá feito essa mesma coisa ao declarar que é um nada, ao declarar a sua nulidade, a sua inexistência. Agora, exatamente isso que estou lhes dizendo foi descoberto primeiro por Gautama Buda e foi revelado em seguida por Jesus Cristo e em seguida pela senhora Edi e está sendo revelado novamente aqui no Caminho Infinito. A natureza do erro é sempre impessoal e universal e é sempre sem lei, não tem lei. Agora lembrem, a mente carnal não tem uma pessoa em quem, sobre quem ou através de quem operar. E, portanto, ela opera em nós individualmente e coletivamente somente de acordo com a nossa concordância de que a mesma é poder, de que é uma presença e de que é pessoal. No exato momento em que nos inclinamos para declarações como o mal está dentro de mim, fizemos nossa própria mente carnal particular e então começamos a batalhar contra a mesma. Vocês lembram da lição da noite passada, onde mostrei que o ponto mais alto do nosso trabalho é alcançar a realização do não poder. Não precisamos de um poder lá fora, um poder de Deus lá fora para destruir nossos inimigos, ou nossos pecados, ou nossas doenças. Precisamos somente da realização da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você não precisa de um poder de Deus lá fora. Precisa apenas conhecer a verdade. E o que é a verdade? Eu, no centro do meu ser, sou majestade, poderoso, todo-poderoso. Eu sou dotado de Deus, empoderado por Deus. Deus me deu domínio. Portanto, a mente carnal, a mente mortal, o demônio, todas essas coisas são sem poder, porque todo o poder que existe no mundo manifesta a si mesmo em e através de mim. Deus nos dotou com poder espiritual. Não para ser exercitado ou usado. Não é essa espécie de poder. É um poder que nos trouxe à manifestação e nos mantém e sustenta sem esforço consciente. Agora, no momento em que usa sua mente, ou no momento em que usa seu pensamento, ou no momento em que usa a verdade, ou tenta usar Deus,
está fora do reino do caminho infinito. O caminho infinito é o reino da realização de que eu e o Pai somos um. Tudo que Deus é, eu sou. E tudo que me aparece como mal, independentemente de seu nome ou natureza, é a mente carnal, a mente mortal ou nada, o braço de carne. Mas não para batalhar contra, não para lutar contra ou vencer, apenas para ser reconhecida como nada impessoal. Mas a grande palavra é impessoal, porque isso significa sem uma pessoa em quem, sobre quem ou através de quem operar. Então, nunca novamente trate o mal como se estivesse em sua mente ou na mente de seu paciente. Temos uma outra pergunta. Na outra noite, você disse que a Índia recebeu a maior mensagem de todos os tempos. E ainda assim está visivelmente pobre e subdesenvolvida. Poderia, por favor, esclarecer mais sobre isso? Eu não posso, porque na outra noite, naquela classe, dei esse esclarecimento em sua completude. Não conheço outra palavra que possa ser acrescentada ao que eu disse. Uma vez que tenha aceitado a crença de que esse mundo é uma miragem ou uma ilusão ou maia, você está afundado e sem esperança. Porque esse mundo é o templo de Deus. A única maia ou ilusão é o falso sentido desse mundo que nós entretemos. Não porque o mal esteja em nós, mas por causa da aceitação da crença universal em dois poderes. Aqui temos novamente. Poderia, por favor, explicar melhor sua afirmação de que esse mundo é, na realidade, um mundo espiritual? A pessoa sente que o mundo espiritual deve ser totalmente diferente do sentido humano do mundo. Exatamente o que eu disse, que esse é um mundo espiritual, entretanto, o sentido humano do mesmo é a ilusão. Exatamente. Então, o mundo espiritual deve conter a infinidade da criação de Deus, inclusive o homem. Portanto, não tem fronteiras como parece ter para o sentido humano. E isso é verdade. Esse universo, esse no qual você vive, não tem fronteiras. Quaisquer barreiras são aquelas que você aceitou do sentido ilusório do mundo. E você ultrapassa esse sentido ilusório do mundo não por lutar contra o mal externo, mas por conhecer a verdade. Uma vez que saiba que o horizonte que vê lá fora não é realmente o fim das coisas, a junção do céu e da terra, como parece ser, mas que é uma ilusão ótica, você ultrapassou o horizonte. Agora pode viajar em torno do globo. É somente quando está aceitando a aparência, como parece ser, que você diz, não quero viajar muito distante nessa direção porque posso cair no final do mundo lá fora. No exato momento em que sabe que isso é um sentido ilusório, ele não mais o limita. E então, você vê que esse é um globo dando voltas e voltas e voltas, sem começo e sem fim. E assim é que, à medida em que o discernimento espiritual chega, você começa a perceber que seu corpo é o templo do Deus vivo. Seu negócio é o templo de Deus. Seu talento é o templo de Deus. Seu lar é o templo de Deus. Sua vida e sua mente é o templo de Deus. Então,
não existem limitações. Nenhuma. Nenhuma. E qualquer limitação que apareça em sua experiência representa sua aceitação da ilusão universal, uma crença universal em dois poderes. E você somente se eleva acima dela na proporção em que habita na verdade de que esse universo é o templo do Deus vivo. E qualquer limitação que eu perceba representa as limitações dos sentidos, não da realidade. Muito obrigada.